Shalom a todos vocês aqui do canal Vagão Souza. Que alegria mais um dia estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com você. Me sinto honrado de ter você aqui vendo, ouvindo e sendo edificado não por mim, mas pela palavra de Deus que sai aqui, através de mim. Eu sou um cano enferrujado sendo usado por Deus para trazer uma palavra para o seu coração. E hoje nós vamos liberar uma palavra, Atos 6. Nós estamos nesse mistério do Atos, E que Deus continue falando, eu só quero obedecer a Ele. Olha, confesso para você, esse vídeo aqui é o terceiro. Eu não estava conseguindo, mas quando eu fechei a Bíblia aqui, o Senhor ministrou o meu coração exatamente acerca dessa palavra. E eu peguei e falei, eu vou voltar e vou fazer. Porque tem dias que é assim, tem dias que a gente tá para baixo, mas o Espírito Santo nos renova. Então, sem mais demora, antes de qualquer coisa agora, pare o que você está fazendo aí. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele por essa manhã, por esse dia lindo. E depois da oração, quero liberar, quero ler para vocês. E que a palavra, que a presença de Deus encontre vocês. Vai de encontro ao seu coração. E você seja ativado e edificado nesse dia chamado hoje. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Se você está no carro, não feche os olhos, por favor. Mas seja edificado através da oração aqui. Ouça, amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ore e confie. Vamos lá? Momento da oração. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por mais um dia estando aqui na Tua presença. Obrigado que o Senhor nos deu mais um dia de vida onde possamos replicar o Senhor nessa terra. Possamos fazer exatamente o que o Senhor faria se estivesse aqui. O Senhor nos concedeu a Tua graça, a Tua bondade. O Senhor nos encheu de unção, nos encheu do Teu Espírito Santo para que possamos ser um pequeno Cristo aqui na terra. Então, obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado que o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa mesa. Obrigado porque esse dia começou lindo, o céu está abrindo, o Senhor está pintando esse céu de uma forma no qual eu amo, eu sou apaixonado. Nos ensina, Pai, através da palavra, o que fazer e como fazer a partir de agora, Jesus. Que todos os ouvidos que ouvirem essa palavra sejam edificados e que o Senhor possa vivificá-los internamente e avivá-los. É o que eu te peço. Eu quero finalizar essa oração, orando a oração, ó Pai, que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor ensinou os discípulos essa oração para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino, assim na terra como é feito aí no céu. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixem cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Amém, amém. Por quê? Porque teu é o reino, tu é a glória para todos sempre. Amém e amém. Vamos lá? Aleluia. Falar com o Senhor é muito bom. Atos 6, eu quero ser breve, não quero tomar seu tempo. Eu quero que a leitura faça com que você seja edificado. Eu só vou trazer uma explicação. Atos 6, a igreja de Atos está explodindo. Pedro e João sendo alguns dos 12 que estão se destacando, mas não só eles, os 12 também se destacando, homens sendo cheios da presença de Deus, um avivamento acontecendo, um avivamento global acontecendo em Atos, a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens, Pedro passando, a sombra dele curando, movimentos de oração constante, igrejas sendo abertas, vidas sendo transformadas, pessoas que não serviam a Jesus agora querendo servir Jesus, um avivamento. Uma loucura. Porém, como toda igreja, como toda família, quanto maior vai ficando, mais problemas vai tendo também. É normal, esse é o círculo da vida. Quanto maior a igreja, mais problemas tem. Quanto maior é uma família, uma casa, mais problemas tem. E os 12 estavam nessa missão de orar, de oração,
de anunciar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra, de fazer com que o máximo de pessoas convertessem ao Evangelho de Jesus, pelo nome de Jesus. Só que eles estavam, como Moisés, aconteceu no deserto, de ter que parar o que estava fazendo para resolver problemas da igreja. E aí, eles tiveram um insight, falaram, olha, vamos levantar homens, vamos levantar pessoas que são de confiança, cheias do Espírito Santo e de bom senso. Para quê? Para tomar conta dessas coisas, para nos ajudar, porque nós temos uma missão e nós não queremos parar. E olha, quero abrir um parênteses aqui. Sabe qual era a missão? Oração e proclamação acerca do Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma. Oração e proclamação do Evangelho. Eles oravam, a igreja orava constantemente e depois proclamavam, saíam anunciando o Evangelho, falando: Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele vive, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, acreditem, eu sou a prova viva disso, porque eu vi e eu vi tudo que ele falou cumprir e se cumpriu. Essa era a grande missão daqueles discípulos. Então eles não queriam parar essa missão para simplesmente tomarem conta de alguns problemas, e não que os problemas não são importantes. Então levantaram-se 7 homens. Nesses 7, eu quero falar desses 7 homens, eu quero falar de um. Ó, eu vou só ler para você aqui, ó, tá assim, ó. A palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres, tá vendo? Por isso, amigos, escolham 7 homens dentro de vocês, em que todos confiem, e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso. Essa era a característica. Tá aí, ó. Essas 3 características, será que você tem hoje, se alguém te escolhesse para assumir uma missão? Bom senso, cheio do Espírito Santo e de confiança. Essas são características divinas para você ser aceito para uma missão eclesiástica. Então, se você é de confiança, é cheio do Espírito Santo e tem bom senso, você está apto para liberar e fazer aquilo que o Senhor designou para você. Você está liberado para tomar conta de alguém, para assumir um compromisso verdadeiro com o reino de Deus. E lhes designarem essa tarefa. Assim continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos: oração e anúncio da palavra de Deus. A tarefa deles era essa: orar e anunciar a palavra de Deus. Vocês tomam conta da igreja. A gente quer proclamar, continuar orando nesse movimento aqui explosivo que está acontecendo em Atos. A gente não quer parar. E a comunidade concluiu que era uma grande ideia e escolheram. A comunidade falou: gostamos da ideia, vamos escolher. Separaram 7 homens. Desses 7 homens, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo; Filipe, Prócoro, nome estranho; Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Esses foram 7 homens. Desses 7, eu quero dar ênfase a um, e é exatamente o que está falando sobre Atos 6. Atos 6 fala exatamente isso. Começa a história desse homem, chamado Estevão. E aí, feita a escolha, a comunidade apresentou os apóstolos, que orando impuseram as mãos sobre ele e os comissionaram para essa tarefa. Além de serem escolhidos, foram abençoados pelos apóstolos, impuseram a mão sobre eles e falaram: vocês estão aptos, vão e arrebentem, vão e arregaçem as mangas, vão e façam o que tem que ser feito. Isso é maravilhoso, quando você tem a bênção dos seus líderes, pastores, para fazer. Pode ter certeza que você terá êxito em tudo aquilo que você fazer. Não quer dizer que vai ser fácil, mas você vai chegar lá. E aí, olha, a palavra de Deus prosperava. O número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Gente, estava acontecendo um avivamento global. As pessoas, de fato, estavam olhando para aqueles 12 e falando: gente, eu quero seguir esses homens. Eu quero ter o que esses homens têm. Eu quero poder sentir na pele. Eu quero converter a esse evangelho no qual esses homens estão anunciando. Por quê? Porque isso aí é algo sobrenatural.
Estevão, cheio do poder e da graça de Deus. Agora eu quero ler. Agora vai vir a parte que eu vou ler. Eu vou explicar somente essa introdução aqui, tá? De Estevão, e eu vou ler. Que essa leitura fale ao seu coração. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo. Sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Esse Estevão estava repleto do poder de Deus. Ele ia passando e os sinais e as maravilhas de Deus iam acontecendo através da vida dele. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos, libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-los a fim de impedir seu trabalho. Isso aqui é um fato. Todas as vezes que você começar a fazer aquilo que o Senhor te designou para fazer, vai vir ataque. Vai vir pessoas tentando te parar, vai vir pessoas tentando te matar. E o pior, vai ser gente de dentro, é gente da família, é gente no qual conhece a palavra, gente no qual sabe o que é certo e o que é errado, mas vão tentar te parar, vão tentar te denegrir, vão tentar te apedrejar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: se foi o Senhor que te mandou fazer, se foi o Senhor que te designou, vá e faça, porque o Senhor já venceu essa luta, o Senhor já venceu essa guerra. Aleluia, 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 aleluia. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Entretanto, eles não eram páreo. Tentavam argumentar, mas o que habitava em Estevão era muito maior do que habitava dentro deles. Não eram páreos. Ei, o inimigo não é páreo para aquilo que Deus designou para você. O inimigo não vai deter o que Deus já preparou para você. O que você carrega é poderoso. Se Deus te mandou fazer, faça. Tá aqui a prova viva disso. Eu tô aqui liberando essa palavra para você. Eu não me sinto capaz, eu não me sinto pronto, mas eu sou obediente. Estou liberando o que o Senhor mandou. E eu tenho certeza que essa palavra vai de encontro ao coração de alguém. E é isso. Não é sobre estar bonito, não é sobre estar igual a de ciclano, de fulano. É sobre obedecer ao Senhor. Por isso, subornaram homens para que dissessem a seguinte mentira: quando não conseguirem te vencer olho no olho, vão tentar te vencer através de mentiras. Nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. A denúncia incitou os anônimos do povo, dos seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Apresentaram testemunhas contra a lei de Deus. Até ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria este lugar e que daria fim a todos os costumes instituídos por Moisés. Porém, os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia como um de anjo. E aqui eu finalizo. Eles não conseguiam parar de olhar para Estevão. Por quê? Porque o seu rosto parecia um rosto de anjo. Se você tiver a capacidade de suportar, de obedecer e de acreditar que foi o Senhor que te designou para essa tarefa, vão tentar te parar, vão tentar te prender, mas esses mesmos vão fixar os olhos dele em você, porque você vai refletir a luz do Senhor Jesus. Os inimigos aqui que estavam loucos querendo matar Estevão não conseguiram tirar os olhos dele. Por quê? Porque Estevão, o seu face brilhava como de um anjo. O Senhor estava resplandecendo a luz dele em Estevão e falando: ei, eu estou com você. Eu estou com você.
Vão olhar para você e talvez você ache que você não é capaz, mas eu farei com que todos olhem para você e vejam a mim. Essa é a chave desse texto de hoje. Que todos olhem para você e que você reflita a luz do Senhor Jesus. Que você possa refletir assim como um farol, assim como essa luz que está iluminando minha face, você possa refletir o brilho do Senhor Jesus onde quer que você esteja. Não tenha medo, fica firme, suporte, aguente, reflita a luz do Senhor. O Senhor vai brilhar a luz em você e isso será suficiente para... Veja, a Bíblia enfatiza, eles não conseguiram tirar os olhos de Estevão. Eles fixaram os olhos em Estevão porque Estevão estava radiante pelo poder de Deus. Que o poder de Deus alcance você, que o poder de Deus alcance a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua empresa, todos aqueles que você tocar. Que o poder de Deus esteja com você nesse dia chamado hoje, nessa quinta-feira, dia 23/4/2026. Seja empoderado pela luz do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu quero liberar para vocês. Que o Senhor te abençoe, que Ele te abrace, que Ele te envolva. Se Deus permitir, amanhã estaremos aqui liberando a palavra dEle da forma que Ele quiser. Mas que você hoje seja iluminado pela luz do Senhor. Um beijo, um forte abraço. Você te abençoe.